Eu queria voltar agora no teu retorno ao Brasil, para falar do retorno para o Flamengo e de todo o entrave que teve com o Fluminense, né? Que você já tinha tido na saída e teve novamente, né? Apesar de estar treinando no Fluminense, o Fluminense refugou na hora de te trazer de volta, né? Infelizmente, não poderia ter acontecido isso que aconteceu comigo, sendo um jogador sempre foi referência, né, em todos os sentidos no Fluminense, né? Tanto é que vocês sabem disso, que na época, até o Sérgio começou a falar isso, na época era Zico no Flamengo, Roberto Dinamite no Vasco da Gama, Garrincha, e eu no Fluminense. No Botafogo, infelizmente, não tinha Mendonça e tal. O Botafogo estava muito mal nesse período, ou nesses períodos, né? Então, o que acontece? O ídolo era eu, entendeu? Um zagueiro era ídolo do Fluminense. Referência, todo mundo queria imitar o Edinho, todo mundo queria ser Fluminense pelo Edinho. Inspirei muita gente também em relação a isso. E saí da maneira que eu saí, porque foi uma briga. Eu não tinha muita noção, porque fizeram até o enterro do Silvio Keller, não sei se você sabe disso. Lembro disso. Fizeram o enterro do Silvio Keller nas Laranjeiras, fizeram um caixão com o Silvio Keller nas Laranjeiras toda, entendeu? Ou seja, ninguém admitia o Edinho sair do Fluminense, cara. E eu também, essa negociação que foi com o São Paulo, eu não queria ir para São Paulo, eu não queria ficar no Brasil. Por isso que eu esperei até o final, porque a minha intenção era sair do Brasil, porque eu não queria, eu sabia o quanto eu era importante e quanto eu fui importante no Fluminense, entendeu? Porque eu representava o torcedor dentro do campo, eu era profissional exemplar. E isso é o que logo no início, como o Sérgio falou aí, a introdução do Pinheiro falar isso, que era verdade, entendeu? Para fazer isso, cara, você ter considerado o melhor jogador criado na base do Fluminense, cara. Isso aí é único, cara. Não tem, cara. Não tem. Enfim, aí acontece. Aí voltei pro Fluminense. Quando eu voltava de férias no Brasil, eu treinava no Fluminense. Eu ia nas Laranjeiras treinar. E em 87, quando eu estava retornando para o Brasil, eu estava nas Laranjeiras treinando também. E aí já com 3 Copas do Mundo. E já com 3 Copas do Mundo e capitão da Copa do Mundo. Um ano só depois da Copa do Mundo, eu retornando ao Brasil. Ou seja, ainda muito recente, cara. Muito recente. Eu estava com 32 anos. 33 anos. Muito jovem ainda, né? Ou seja, e teria condições. Aí foi quando se aventou a minha possibilidade. Quando souberam que eu ia voltar para o Brasil, aí começaram a torcida começou a se manifestar, a se movimentar para eu poder voltar para as Laranjeiras, entendeu? E é o que eu queria, que eu sempre falei isso, eu queria voltar e terminar minha carreira nas Laranjeiras. Foi o que aconteceu, o que não aconteceu. O Fábio Egito não quis. O Fábio Egito não quis, né? Aí ainda foi, não foi nem muito legal, cara. Ainda perguntou se eu, quase que eu falo que jogaria, né? Porque eu poderia retornar lá a minha infância, né? Com 15 anos. Ele perguntou, você joga de meio de campo, não? Aí eu falei, quase que eu falo que sim, mas eu queria 10, a 9, a 11, né? Porque meu início foi de atacante. Eu não queria 5, eu queria que eu fosse volante. A posição que eu menos gostei de jogar, quando eu jogava improvisado, em algumas vezes no Fluminense, era de volante. Porque volante, ou bem ou mal, você tem que manter uma posição. E eu não conseguia manter a posição. O negócio era do meio para frente. Eu lembrei agora, a gente conversou com o Paulo Vitor aqui também. E, curiosamente, o sonho do Paulo Vitor era se despedir no Fluminense do futebol. E ele não conseguiu. Ele ia voltar e acabou não voltando, e ele acabou parando. Mágoa que ficou, né? Foi uma mágoa que ficou na carreira dele. Ele não se despediu do Fluminense. Inclusive, defendeu um pênalti nas Laranjeiras jogando pelo Volta Redonda. Fluminense. Eu já fiz 2 gols contra o Fluminense, mas essa palavra mágoa é um sentimento muito pesado, que inclusive traz muita coisa ruim para você mesmo, entendeu? Eu nunca tive, apesar de muita gente falar, você tem mágoa do Fluminense,
Eu nunca tive mágoa do Fluminense, ao contrário. Eu achei que o problema foram essas pessoas que estavam à frente do Fluminense, que não souberam respeitar, entendeu? Um ídolo, né? Um ídolo respeitado, que inspirou muitos torcedores a voltarem pro Fluminense, cara. Não quer dizer que você vai ser titular ou não. Titular ou não é o treinador que escala, cara. Não é o dirigente que escala. E tem uma história também, Sérgio, você deve saber, quando o Roberto Dinamite foi para o Barcelona, eu sempre conto essa história também. O Roberto Dinamite, que era uma referência no Vasco da Gama, Zico no Fluminense e Zico no Flamengo e eu no Fluminense, o Roberto Dinamite não foi bem no Barcelona, não se adaptou em Barcelona. E, não sei se você sabe disso, vocês dois sabem disso, o Flamengo estava trazendo o Roberto Dinamite para o Flamengo. Já tinha o contato, já estava tudo acertado já. Verdade. Quando Eurico Miranda soube, ele entrou no meio e não admitiu que um ídolo do Vasco da Gama fosse vestir a camisa do Flamengo. E não foi para o Flamengo. Ele fez um esforço e voltou para o Vasco da Gama. Tanto é que na estreia dele ele fez 6 gols contra o Corinthians, se eu não me engano. Foi isso? 5 gols, né? Pois é. A outra bateu na trave. E aí você volta... Não, no caso não voltou, né? Mas estava no Rio e foi parar no Flamengo, campeão brasileiro. Aí o que acontece? Quando o meu amigo Julinho Leitão, de infância, flamenguista roxo, doente, sócio do Michel Acerto, quando soube, meu amigo me admirava, né? Jogamos juntos, como eu falei, flamenguista roxo, quando ele soube que eu não ia para o Fluminense, rapaz, ele movimentou todo mundo, Michel Acerto, todo mundo, não, você vai para o Flamengo, porque me queria no Flamengo, porque eu era a cara do Flamengo e tal. E foi isso que aconteceu. E o Zico estava lá, né? E o Zico estava no Flamengo também. E o Zico do Flamengo. Em 2 minutos, acertamos tudo no Flamengo. E aconteceu essa história maravilhosa ali de campeão de 87, da Copa União, um time maravilhoso. Até o Zico, outro dia nesse podcast, falou que foi o melhor time. Compararam eles de 91 e esse time de 87. Ele diz que em 87 tinham quase todos os jogadores de Copa do Mundo e a maioria campeão do mundo. É quase uma máquina, esse time de 87. Pouca gente lembra. Falam muito de 81, falam de 2019, mas esse time de 87 era muito bom. Isso aí. Então, acontece. Então, me deu essa oportunidade também de ser campeão brasileiro, porque até então eu não tinha sido. Pelo Fluminense, essas duas 75, 76 que bateu na trave, como você falou também. E depois eu retorno, olha só como é que pode. E depois o Fluminense se mostra interesse na minha contratação, logo depois de 87, e em 88 eu volto ao Fluminense. Você foi ao Flamengo jogando no camisa 2. Você foi para o Flamengo só para ser campeão brasileiro. Só para ser campeão brasileiro. Que coisa, hein? E jogou ao lado do Leandro. Você teve a oportunidade, eu estava reparando isso, curioso. O Carlos Alberto Torres era lateral direito e virou zagueiro e jogou ao seu lado. E o Leandro era lateral direito, virou zagueiro e jogou ao seu lado. Só que aí teve o sentido inverso, né? Porque ali eu aprendi muito com o Carlos Alberto, né? Porque era um moleque iniciando e o Carlão era uma concura. Esse era muito bom, né? Em qualquer posição que jogasse. E de zagueiro central ele deu show, né? E o Leandro, lateral direito, também deu show como zagueiro, mas ali ele também aprendeu muito comigo, entendeu? Porque ali a maneira de se colocar, de se posicionar como zagueiro, ele tinha um pouco de dificuldade, não tecnicamente falando, mas em termos de posicionamento, ele tinha muita dificuldade. O Leandro te deu algum susto nos domínios de bola que ele tinha? Já veio gente aqui falando isso. Moser, né? Que acha, dá um chutão, ele saía jogando. Olha só, os zagueiros têm que estar sempre olhando o pior do outro, entendeu? Sempre não acreditando que possa dar certo. Sempre tendo um plano B. Então, tem que sempre desconfiar.
sempre desconfiando, né? Mas mesmo confiando, né? Então, quer dizer, teve um lance que eu gritei, mas não tinha como ele ouvir, né? Foi um jogo contra o Vasco da Gama, que o Romário... Aquele gol que o Romário fez, deu um lençol no Zé Carlos, lembra desse? 88. 88, exatamente. Lançaram uma bola nas costas do Leandro, e eu fiquei para trás, nas costas do Leandro, a bola quicou na frente do Leandro olhando para o Zé Carlos, e o Romário atrás do Leandro. Mas o Romário atrás do Leandro de esperteza, entendeu? Então, quando o Leandro virou de costas e se direcionou para a bola e ameaçou cabecear, quando a bola quicou, ela subiu verticalmente. E quando a bola sobe verticalmente, você não tem força para cabecear numa distância longa, porque ela não ganha força, né? E o Leandro talvez não soubesse disso, ou não entendeu que o Romário se fez de bobo para depois dar um pique, entendeu? Quando a bola quicou e a bola subiu, eu pensei comigo mesmo, falei, Leandro, não cabeceia essa bola, E ele cabeceou essa bola. Aí o Romário passou à frente, a bola não pegou força, e não foi para cima, não foi nos braços do Zé Carlos. O Romário deu lençol no Zé Carlos e fez o gol. Então essa foi uma das únicas vezes que eu desconfiei, sabendo que ele não ia fazer aquilo que eu achava que ele ia fazer, entendeu? E foi o gol do título, né? Porque no jogo seguinte, o Vasco jogava pelo empate, teve o gol do Cocada, que o Vasco já era campeão, mas o gol do título foi exatamente esse, do Romário. Gostei de você falar isso. Fez o gol do título, o Cocada fez o gol do título, mas que já era campeão. Porque diz até hoje que esse drible que foi em cima de mim, que o título foi o gol do Cocada, entendeu? Ali foi o que chamam de cereja do bolo, né? Cereja do bolo, se o jogo tivesse terminado empatado, o Vasco era campeão também. Mas ali, quer dizer, eu oriento os zagueiros, que ali, tecnicamente, eu fiz tudo certo, entendeu? Deu errado. Por quê? Porque a bola estava um escanteio a nosso favor, eles saíram em contra-ataque e foi no bico da grande área. O que eu fiz? Eu tapei o fundo, que era a perna direita dele, que eu não sabia quem estava na área. Ele poderia cruzar e tinha alguém na área e fazer o gol mais facilmente. Deixei ele cortar para a esquerda, que não é a praia dele, e ele chutar. O que ele fez? Ele fez aquilo que eu queria que ele fizesse. Ele cortou para a esquerda e chutou. Só que a bola foi lá no ângulo, né? Estava escrito, né? Foi lá no ângulo. O Zé Carlos não pegou a bola.